Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área. Olha lá quem tá na tela, Eletrobras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a privatização dela e quais os cenários aí para quem está de fora e para quem tá dentro também, né? Aquela eterna pergunta: será que compro? Será que não compro? Será que já tá tarde? Comprar topo vale a pena? A gente vai falar sobre isso. Deixa aquele like aí, se inscreve e compartilha. Cupom na tela só até dia 31, faltam 8 dias. Vire membro do canal para não perder conteúdos exclusivos. Se você prestigia o canal, fortalece o canal, ganha ali um selo no nome, seu nome fica verde nas lives, você ganha preferências e conteúdos exclusivos, seja membro, tá bom? Cupom é para os cursos de acesso vitalício, suporte vitalício também. E bora pra cima então, depois da vinheta. Me segue no Instagram também, né? Esqueci de falar do Telegram, entre no Telegram, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, ações da Eletrobras devem enfrentar volatilidade com decisões sobre privatização. Uma opinião da matéria, calma que não é a minha aqui ainda vou dar meus pitacos, tá bom? Mas vem comigo, vale muito a pena a gente ver na íntegra aqui essas matérias e, claro, vou dar as minhas opiniões sobre elas aqui pontuais. Tá? Então, analistas elogiam o avanço da pauta na Câmara, mas há percepção de que o texto contém vícios ou jabutis que interferem em questões de planejamento do setor público, tá, galera? Quem acompanhou, eu sei que não é a prática de muitos, deveria ser, né? Mas quem acompanhou ali a votação, né, aquelas obstruções, os discursos ali do texto da privatização da Eletrobras, percebeu, até mandei no Telegram agora há pouco, que nós tínhamos aí uma oposição obstruindo sem razão nenhuma, sem embasamento. Nós tínhamos uma direita ali a favor do texto de qualquer maneira, também meio doideira, né? E nós tínhamos uma terceira via, vamos chamar assim, uma galera que leu o texto, percebeu que a privatização do texto original foi alterada, cheia de jabuti, e se posicionou contra aquele texto absurdo. Mas, de qualquer maneira, a gente pode focar aqui mais no mercado do que na política, tá bom? Mas é interessante você se posicionar ali, ou melhor, se educar ali, se informar e acompanhar essas votações, porque, olha, Eletrobras, energia faz parte da sua vida, tá bom? Então, assim, se politize um pouquinho mais, mas sem egos, tá? Então a aprovação da MP 1031 de 2021, né, que é a própria privatização, que agora estão chamando de capitalização da Eletrobras, ainda divide opiniões no mercado. Se por um lado analistas elogiam o avanço da pauta na Câmara, analistas de mercado que querem a privatização de qualquer maneira, a gente já vai ver isso, e a perspectiva de desestatização da companhia elétrica estar mais próxima, por outro, há a percepção de que o texto ainda contém vícios que interferem em questões de planejamento do setor elétrico. Entre os que receberam positivamente a proposta, o argumento é que a aprovação abre caminho para o estatal destravar o valor significativo, beleza, além de beneficiar a renovação de concessões da geração e ganhos operacionais, além da redução de custos. No entanto, boa parte dos analistas e investidores olham com ressalvas a proposta aprovada, com o argumento de que o texto ainda interfere em questões de planejamento do setor. Pois é, segundo o estrategista de pessoa física de Santander Corretora, Fernando Radba, não sei se é assim que lê o nome dele, se não for me perdoe, as ações da Eletrobras devem enfrentar volatilidade nas próximas semanas, hein? A gente vai falar sobre isso, pois o preço deve reagir a qualquer atualização da tramitação no Senado. Beleza, até aí, até concordo. A proposta claramente não é perfeita. Olha lá, tá concordando com a gente aqui. Mas está na direção correta. Beleza, acreditamos que o texto atual tem chances reais de aprovação no Senado. A única certeza, agora sim, é de que se a privatização for aprovada no Senado, os preços das ações vão subir. Isso aqui é óbvio, e é isso que a gente está pagando para ver. E eu vou explicar o porquê lá no gráfico daqui a pouco. Álvaro Bandeiro, sócio e economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, que teve o IPO recente aí, acredita que a versão do texto aprovada ainda traz muitas dúvidas sobre o processo de capitalização da estatal e que o desfecho da MP ainda parece longe. E também há espaço para esse tipo de opinião, porque há opiniões de que o Senado aí vai demorar um pouquinho para votar, que talvez volte para a Câmara. Lembrando que a MP caduca daqui a menos de um mês, dia 22 de junho. Tá? A visão geral é que vai provocar aumento de tarifa para pessoas físicas e jurídicas e pode sofrer mudanças no Senado, retornando para a Câmara. Olha lá, ele mesmo falou aqui. E sim, essa é a visão geral. É isso que parte ali da direita e centro-direita ali votou contra, porque leu o texto. Tá? Então as ações da Eletrobras fecharam 42,75 e a gente vai ver isso. Tá? Aqui eles falam sobre algumas carteiras, vou deixar o link na descrição se vocês tiverem interesse nisso. Tá? E a avaliação de que o governo cedeu demais em MP da Eletrobras é questão de mérito,
Diz Bittencourt, ele ainda ponderou que a manutenção da companhia como estatal representa um risco fiscal e para o próprio setor. O secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, afirmou na sexta-feira que eventuais avaliações de que o Poder Executivo teria cedido demais para garantir a aprovação da medida provisória, né, a famosa MP, que privatiza ou capitaliza a Eletrobras, é uma questão de mérito, mas ponderou que a manutenção da companhia como estatal representa um risco fiscal, ou seja, tem que privatizar, essa é a opinião dele. O governo tem restrições muito profundas para continuar fazendo os aportes necessários para manter o investimento. Eventualmente, não conseguirá manter o investimento, e isso compromete a própria atuação da empresa no setor, não só finanças da empresa, mas todo o papel que ela desempenha no setor de energia elétrica. Disse Bittencourt em coletiva de imprensa virtual para comentar o relatório bimestral de receitas e despesas. Lembrando, né? Quem acompanhou a votação ali, ou grande parte dos discursos e obstruções e a favor, etc., da Eletrobras, deve ter visto lá a deputada, acho que é do PSOL, né? Uma maluca lá, a Thalíria Petroni, acho que é isso, falando que ela não é a favor de que empresas deem lucro. Sim, ela falou isso, que ela não é a favor da ideia que a empresa tem que dar lucro. Ou seja, para você ver o nível da obstrução, né? Claramente é um tiro no pé, só ponderando aqui com a opinião do Bittencourt. Tá? Então, questionado sobre se o direcionamento de recursos da Eletrobras e Itaipu para fundos de recuperação de bacias regionais previstos na MP não seria uma forma de criação de um orçamento paralelo, o secretário ponderou que a exigência de contrapartidas em outorgas é um modelo que tem se tornado cada vez mais recorrente. De acordo com Bittencourt, o Tesouro ainda não calculou eventuais perdas referentes com esse direcionamento, já que o modelo irá gerar esse excedente depende da renovação do contrato em 2023. Não tem como a gente saber qual será o modelo de renovação do contrato que será feito em 2023, mas a gente tem certa dúvida sobre essa vinculação de 10 anos desse recurso. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o MP ali da privatização e por enquanto está lá no Senado agora esperando ser votado. O texto autoriza o governo federal a criar uma empresa pública, ou seja, desestatizou uma para criar outra, ficou ali meio tosco isso, né? Ou sociedade de economia mista, que também é uma empresa estatal, para administrar a eletronuclear, que controla as usinas de Angra, e a Itaipu Binacional. Por questões constitucionais, ambas devem ficar sob o controle da União, ou seja, mais uma estatal, né? Segundo o texto, após a quitação de 2023 das dívidas da Itaipu Binacional, administrada conjuntamente por Brasil e Paraguai, as sobras da empresa que couberem ao país serão repartidas da seguinte forma: até 2032, 75% irão para a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e 25% para financiar programa de transferência de renda do governo federal. Enfim, falado isso, galera, agora a gente vai falar sobre mercado. Vamos separar agora bem separado. Ah, Peter, eu concordo ou não concordo com a privatização do jeito que ela tá? Não importa, é como o carinha lá falou, acho que é o Fernando Radba, né? Ele falou, olha, se privatizar, vai decolar. Sim, e aí se você é um acionista da Eletrobras, tente enxergar as coisas pelo lado bom e torça pela privatização de qualquer maneira, tá? Isso que eu estou falando é puramente sobre ação, tá bom? Então assim, eu tenho uma ação da Eletrobras, então se privatizar, independentemente do que for feito, será bom para você, tá bom? E aí, será que enfrentaremos volatilidade? Olha, o gráfico, galera, presta atenção, hein? O gráfico da Eletrobras está apontado para o alto. Isso aqui não tem novidade. Qualquer pessoa com uma semana de mercado financeiro vai conseguir essa percepção no gráfico semanal, que é um gráfico sensacional. No gráfico de um mês, faz tempo que eu não olho aqui o da própria Eletrobras, também está engatado para o alto. Inclusive, em abril rompeu a famosa LTB do gráfico semanal e agora em maio já sobe ali o quê? 10,51% e não faz menções de parar aí, tá bom? Olha lá o gráfico mensal como é uma tendencinha de alta. E é uma tendência de alta preparada para romper topos, hein, Peter? Como assim? Como é que você enxerga isso? Simples, muito estudo e o cupom do curso tá aí na tela para vocês, tá bom? Aproveite e vem estudar comigo, que é um curso top, sem enrolação. É sem enrolação, não tem aula de 2 horas lá. É aula de 10 a 15 minutos ali, no máximo 20, algumas até menos, direto ao ponto para você aprender. Mas enfim, Eletrobras aí, olha lá que coisa mais linda, né? Fala, topo, fundo duplo, subiu, renovou o fundo aqui na região de topos, né? Um pouquinho meio distorcido, mas renovou. E agora está apontando para uma nova renovação de topo, ou seja, rompimento de topo. Então, qual que é o ponto aqui? Ah, Peter, eu deveria ter saído no 42,85? Eu deveria entrar agora? É o seguinte, para quem está posicionado no ativo, precisa saber para onde está indo, tá bom? E saber qual que é o seu apetite a risco, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou pegar, lógico, o meu exemplo, já que eu estou posicionado no ativo, eu tô lá no 29,90 mais ou menos. Eu tô com 38% de ganho, né? Um pouquinho mais pra cima aqui, né? Enfim, 40, vamos falar 40% de ganho quando bateu no 42,85. Por que eu não saí? Porque é um baita ganho. O capital que eu tenho lá tá show.
Mas por que eu não saí? Porque eu estou pagando para ver essa privatização. E eu concordo ali, ó, com o discurso do cara, do Fernandão aqui, ó, cadê, ó, Fernando Hadra. A única certeza é que se a privatização for aprovada no Senado, os preços vão subir, é lógico. E aí muita gente fala assim, né? Muita gente nova no mercado gosta de expressar bastante opinião e fala, não, já precificou. Calma, meu amigo. Não tem como precificar uma votação do Senado, tá bom? Isso será depois, tá? Então assim, pode ver que o ativo nem reagiu à votação na Câmara, já era meio que esperado que a Câmara aprovasse, né? Isso daqui não é tão difícil de prever, mas a votação no Senado é o mais complicado e por enquanto aí não temos certeza de nada. O ativo está em regiões incríveis lá de 2019, tá bom? Chegou a bater no começo de 2020 também e está preparado para romper, tá? Então assim, será que teremos volatilidade, igual o cara falou? Vamos lá então, se você está posicionado, voltando, veja se o lucro te satisfaz, se você acha que vai ser privatizado, segure. Mas assim, deixa o stop gain, né? Se a gente pensar no stop gain aqui no gráfico semanal, a gente tem uma mínima ali embaixo, ó, aqui embaixo do último candle, que é o 3654, que pode ser um bom stop gain para quem não quiser deixar o seu lucro virar totalmente um prejuízo e você consegue pegar um lucro legal ainda. Se você não está posicionado e você acredita na privatização, precisa aprender a observar oportunidades um pouquinho melhor, é claro, né? Mas ainda há tempo de entrar, né? Se você tivesse pego em 2020, tava show. Mas se você não pegou ainda, cuidado. Você pode comprar um topo, pagar um pedágio um pouquinho mais caro, mas você pode pegar uma valorização lá para os R$60, que é o que estão especulando aí que a ação vai chegar, e pegar ali, ó, 48% mais ou menos. Mas claro, se você for entrar em Eletrobras agora, lembre-se, o próprio Fernando ali falou, volatilidade nas ações, acho que foi o Fernando que falou, tá bom? E aí, de repente, você pode ver o seu capital desvalorizar em 9%, 15%, depende da volatilidade. Eu não acho que chegaremos a isso, eu acho que o mercado está muito otimista aqui sobre a Eletrobras, eu acho que muito difícil volatilidades negativas nesse ativo, mas lembre-se, né? Matemática dos candles. 5 candles, candle negativo. 5 candles, de repente vem uma semana de candle negativo. Tá bom? E a gente tem o 39,25 como uma região de suporte, que já foi tocada no início dessa semana. Ele deixou aqui uma região nova de topos e fundos aqui intermediária, que é lá nos 40,80 mais ou menos. E agora, galera, é torcer para não perder essa região. De repente ele vem um pouquinho para baixo aqui, não seria nada absurdo. Tá bom? Afinal, a gente acabou de chegar no 39,25. Já buscou 48,85, um preço-alvo legal para a saída, caso você não queira se expor demais, é o 47,87, mas claro, como eu falei, R$160 ali é o preço-alvo da galera pós-privatização, de repente vale a pena segurar. Cuidado para não deixar o seu lucro virar prejuízo, saiba muito bem o que está fazendo, beleza? Então a Eletrobras era mais ou menos isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então assim, se não entrou, cuidado para não pegar um pedágio que você não aguenta. Se você já está posicionado, veja bem o seu preço médio e a sua meta de alvo. E fora isso, o gráfico semanal, mensal, tudo apontando para alta, né? E aí o resto é só volatilidade, é só renda variável que varia, tá bom? Eu acho difícil essa privatização não sair do papel, porque o governo precisa disso. E não só o governo, o Senado e a Câmara também provavelmente querem isso, tá? Então, ó, deixa aquele like, se inscreve, compartilha, tem mais vídeo hoje ainda. Se você não virou membro do canal, vira logo aí, vem ser membro do Amor ao Dinheiro. Aproveita o cupom só até dia 31 e mais tarde tem mais vídeo.